Lucas 18, versículo 9 ao 14. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Pai, levantamos novamente, meu Pai, o clamor a Ti, meu Pai. Te pedimos, meu Pai, que o Seu Santo Espírito ministre em nossos corações, meu Pai. Que o Seu Santo Espírito faça presença aqui, meu Pai. Aqui é a Sua casa, meu Pai, aqui é a Sua morada, meu Pai. Estamos todos aqui para Te honrar, Te louvar, meu Pai, Te adorar, meu Pai. Estamos aqui com o intuito, mude-nos, nos exorte, meu Pai, se assim for. Que a Sua palavra entre como uma flecha em nossos corações e em nossa mente, meu Pai. Que a gente possa ser mudado, meu Pai, através de Sua palavra, meu Pai. Pois ela é viva e eficaz. E nos refaz todos os dias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão? Bom, como a gente viu aqui no texto, tem 2 exemplos citados por Jesus, que é um fariseu e um publicano, né? E se a gente for ver nos dias de hoje nos dias que a gente vive, a gente também acaba vendo esse exemplo aqui que Jesus citou, né? Onde, talvez, quando a gente passa pelo batismo, a gente acaba fazendo o batismo, a gente se torna uma pessoa diferente das demais. A gente se torna melhor e a outra pessoa pior. A gente se torna justo e talvez o outro injusto. A gente se torna crente e os outros incrédulos. Né? Você se torna de Deus e o outro de Satanás. A gente vê exatamente essas situações acontecendo quando a gente começa no caminho da nossa caminhada com Cristo. A gente faz o primeiro passo, que é o do batismo, e a gente se sente, talvez alguns de nós se sente melhor que o próximo, melhor que o outro, porque a gente olha para a vida dele e fala: eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus, eu passei pelo batismo. Essa pessoa ainda não aceitou, não vive com Jesus, não faz parte, essa pessoa não está no caminho. E a gente vê isso acontecendo. E aqui com Jesus, quando ele trata esse exemplo da parábola entre um fariseu e um publicano, é exatamente esse ponto. O fariseu vivia pela lei. O fariseu era um homem estudado, chamado de mestre daquela época, pessoas que tinham conhecimento. E o publicano, quem é o publicano, gente? Os cobradores de impostos. Aquele visto por toda a sua nação como os errados, como traidores. Aqueles que se trazia para os nossos dias de hoje, aquele que via as coisas que você fazia lá e denunciava para as autoridades. E as autoridades daquela época, quem eram as autoridades daquela época de Jesus? Eram os romanos, né? Roma dominava. Roma venceu a supremacia de Egeu na época e se tornou os dominadores daquele território de Israel. Então eles dominaram Jerusalém, Samaria, tudo estava sob o domínio de Roma, né? Do Império Romano. E depois, antes de Roma, tem os gregos, depois tem os assírios, depois os persas e até chegar à Babilônia, né? Eu estou citando esse exemplo para chegar até a Babilônia porque a gente tem que entender de onde surgiu os fariseus depois, conforme a gente vai estar estudando. Mas então Roma comandava Israel. Roma comandava Israel, mas não tinha o apoio do povo. Eles comandavam na base da violência, né? O povo não respeitava Roma. Então os romanos vendo, eles tinham que fazer negócio com alguém que conhecia aquele povo. Então é aí que surgem os publicanos.
Pessoas que se venderam pelo dinheiro. Que Roma pagava essas pessoas cobravam impostos em cima do próprio povo. Se a gente for parar para pensar um pouco, é tipo como a gente era da coroa. A gente veio do Portugal chegou até o Brasil, dominou o Brasil, e a gente servia a coroa. Não sei se vocês estudaram a história do Brasil, mas é exatamente esse ponto. Então tinha pessoas que trabalhavam para Portugal dentro do Brasil e passavam toda a informação para a coroa. Então é exatamente isso que acontecia na época de Jesus. Publicano, que são israelitas, judeus, eles se venderam por dinheiro pelos comandantes romanos, e os comandantes romanos falaram para eles: vamos fazer, o que você acha desse povo? Você conhece esse povo melhor que eu não conheço muito bem os israelitas. E começaram a cobrar impostos. Então eles eram cobradores de impostos, eles tinham dinheiro, andavam bem vestidos, tinham dinheiro para comprar comidas, mas eram odiados pelo povo, porque o povo tinha eles como traidores deles, porque serviam a outro imperador. Então a gente acredita que os cobradores de impostos serviam também aos deuses de Roma, tinha que talvez se prostrar diante do imperador, algo que a gente sabe que a gente só deve se prostrar diante de Deus. Então eles tinham traído mesmo, não somente o povo, mas como a Deus. Então eles eram vistos assim. Eles eram vistos como traidores mesmo. E em sequência, a gente tem os fariseus. E se a gente for ler sobre os fariseus, a gente não vai encontrar na Bíblia escrita de onde realmente surgiu eles, porque eles vêm já no tempo de Jesus. Só que segundo os teólogos, eles acreditam que os fariseus surgiu na época do exílio da Babilônia, o exílio babilônico ali, porque foi onde o templo foi destruído por Nabucodonosor. Ele destruiu e todos os judeus foram levados cativos para Babilônia. Então, eles não tinham mais o templo, não tinham como fazer sacrifício, não tinham o santo dos santos, não tinha como aspergir o sangue no propriatório ali da arca da aliança que estava ali, não tinha como fazer isso. Então eles perderam o templo. E a gente sabe que para os judeus o templo era algo importante para a sua lei, para a sua fé, da fé judaica. Para a gente talvez pode parecer apenas uma construção, um prédio, algo assim, mas para eles era algo realmente importante. Então eles perderam isso. E a gente sabe que quando foi criado, quando Salomão fez o templo, Jesus falou: independente de onde vocês estiverem, vocês olham para o templo, e vocês oram olhando para o templo, e eu ouvirei a oração de vocês, onde vocês estiverem, na diáspora que vocês estiverem, o lugar que vocês estiverem. Então ali o templo já não existia mais, o templo foi derrubado. E agora, como fazer? Então eles tiveram que se reinventar. Então quando eles tiveram que se reinventar, foi lá que surgiu os fariseus. Que os fariseus eles pegaram e vieram dali, que a tradução para os fariseus é pessoas escolhidas ali, depositadas para Deus, que viviam para Deus mesmo. Então a gente vê por isso que eles são chamados de mestres, porque eles passaram do tempo dali, eles passaram a estudar sobre a Torá, sobre a Talmud, até chegar na época de Jesus, né? Então por isso que eles eram tidos como os grandes mestres da lei. E algo interessante que a gente for para pensar, eles ficaram exiliados por 70 anos. Então muitas dessas pessoas que foram levados para lá, foram levados cativos, eles não voltavam mais, eles morreram lá, certo? Então muitos deles morreram ali, não voltaram. Imagina, se eu fosse levado hoje cativo, tivesse sido levado cativo hoje para Babilônia, eu talvez não voltaria de lá, porque eu teria ficado 70 anos, eu estaria com 104 anos, né? Seria uma benção viver 104 anos, mas eu acho difícil, Mas então muitos dos que foram não voltaram mais para Jerusalém, ali ficaram. Então quando eles voltam do exílio, aí eles já voltam sem o templo. E ali eles estão já com os fariseus. Os fariseus já falavam como que devia ser, como que era, agora que não existia mais templo, não existia mais sacrifício, porque se não tem o templo, não tem como ter o sacrifício para Deus. Então eles tiveram que se reinventar. E o templo ele é reerguido depois novamente no tempo de Neemias, na Zorobabel, que é quando estão voltando, eles vão e reconstrói o segundo templo, né?
que esse templo, segundo os teólogos, eles têm um nome, que é o templo de Herodes, mas não é o templo de Herodes, porque Herodes vem depois, e Herodes faz uma reforma no templo. Então ele faz uma reforma no segundo templo, que é onde Jesus visita, né? Que é onde a gente vê que Jesus chega ali e visita, é onde está tendo toda essa história das parábolas e tudo mais, é no templo de Herodes, no segundo templo, porque o primeiro foi derrubado. Então é onde surgem os fariseus. Os fariseus não surgiu de algo que Deus ordenou, eles se reinventaram, eles mesmos. E no início, quando surgiu os fariseus, a gente fala assim, hoje em dia a gente tem um xingamento crente, né? Você é um fariseu, você é fariseu com algo ruim. Só que eles não surgiram com algo ruim. A gente tem que entender que eles surgiram por algo com um propósito bom. Eles surgiram por algo bom, porque não tinha mais o templo, não tinha como buscar Deus, segundo eles, na cultura deles. Então eles se reinventaram. Então no início foi muito bom, porque eles buscavam realmente Deus, falavam realmente com as pessoas sobre Deus. Falavam que mesmo não tendo templo, você poderia buscar a Deus, por Deus ouviria, pois Deus entenderia que não tinha mais o templo foi derrubado. Então no início foi bom a questão dos fariseus, mas como algo que a gente vê que até entre nós, que um líder, no início ele pode estar bem, pode ser bênção, mas depois acaba se desviando, acabam perdendo o foco, certo? Então foi isso que aconteceu com os fariseus. Os fariseus ergueram no início, foi bom, buscavam a Deus, tentavam fazer aquilo que Deus tinha ordenado desde o início, mas conforme foi passando os anos, conforme foi tendo as mudanças, eles se voltaram mais para o dinheiro. Então eles se perderam na caminhada, começaram a dar mais fardo para as pessoas e não cumpriam nem o mínimo, não faziam nem o mínimo. Então foi onde que depois chega Jesus, é onde está tendo isso, exatamente esse discurso, porque se a gente voltar um pouquinho aqui em Lucas, a gente volta em Lucas 17, no versículo 20, a gente vai entender aqui que Jesus está falando para eles sobre a vinda do reino. Então Jesus está falando para os fariseus aqui, falando para eles sobre a vinda do reino. E depois no 18 a gente já começa com um juiz iníquo, né? E depois a gente chega na parábola onde fala exatamente do fariseu e do publicano. Então é aqui onde a gente vai estar estudando hoje, que é onde Jesus está rebatendo os fariseus, né? Porque os fariseus, na época, eles têm o templo, não tem o templo ali mais, e tampouco a presença de Deus na vida deles. Porque quando a gente está no caminho de Cristo, quando a gente continua a nossa caminhada com Cristo, algo que a gente não pode esquecer é de ser humilde e manso, como Cristo foi, sabe? Não esquecer do primeiro amor na nossa vida, onde cada um de nós aqui reconheceu e encontrou Jesus, onde Jesus estendeu a mão para nós, onde estávamos quando Jesus veio até nós. E muitos de nós acabam se esquecendo. A gente acaba, infelizmente, vendo muitas pessoas se perdendo, talvez no seu ego, talvez no seu próprio orgulho, talvez nas suas próprias escolhas, achando que está fazendo uma escolha sábia, uma escolha digna de honrar a Deus, mas infelizmente nem sequer ora a Deus pedindo se essa é a vontade de Deus. E muitos de nós estão fazendo essas escolhas na nossa vida. E não estamos agradecendo, nem sequer chegamos a Deus para que Ele nos ouça o que precisamos. Como o irmão Ricardo aqui trouxe um testemunho maravilhoso, é exatamente esse o ponto que a gente tem que ter em nossas vidas. A gente tem que estar com Deus independente da situação, honrando Ele, louvando, adorando a Ele, exortando o nome dEle, sabe? Glorificando a Deus pelo que Ele é em nossas vidas. Por mais que a nossa caminhada às vezes esteja difícil, às vezes estamos passando por vários espinhos, caminhando por espinhos, a gente tem que entender qual é o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Isso é o mais importante. Então a gente vai estar trazendo, estudando um pouco mais sobre isso. Amém? Tem uma interferência do microfone. Henrique, coloca para mim Lucas 18, versículo 11. Amém. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então aqui a gente vê que o fariseu, ele acreditava que ele merecia, né?
como muitos hoje em dia pode ser que acreditam, que ele, como ele citou aqui, ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. E algo que a gente vê, essa questão do jejuava 2 vezes por semana, algo interessante que a gente pode ver isso é que naquela época a maioria das pessoas, eles jejuavam 1 vez por semana, sabe? Era algo que eles sempre faziam, era algo que estava na lei, que eles dedicavam ao Senhor 1 vez na semana, jejuava. E ele aqui não, ele já falou, eu jejuo 2 vezes. Eu dou o dia de tudo que eu ganho. Eu não sou como esse cara aqui, eu não sou como aquele, eu não sou ladrão, não sou adúltero. E eu injusto? Não sou injusto também, porque ele deixa claro isso, não sou injusto. E algo que a gente nota, isso que reflete nos dias nossos, é exatamente esse ponto, onde muitos de nós têm se perdido em achar que é justo, em achar que é digno, em achar que é melhor que o outro. Talvez alguns de nós, por ter um dom na nossa vida que Deus nos deu, glória a Deus por isso, a gente olha para alguém e se acha melhor que ela, acha mais digno. Exatamente esse ponto que Jesus está trazendo para nós nessa parábola, para a gente refletir sobre nós mesmos, porque algo que a gente tem, que Jesus trouxe para nós em um ensinamento muito interessante sobre essa questão de ofertar, de dizimar. A gente vê Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora o que a tua mão esquerda faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então a gente vê que o fariseu, ele falava para Deus, eu dou, eu entrego, está tudo nos seus pés, Senhor, eu sou digno, estou aqui orando para o Senhor tem que me ouvir. Mas Jesus deixa claro, se a gente for parar aqui, refletir, que Jesus fala que ele orava de si para si mesmo. A oração não chegava a Deus. O exemplo que Jesus deu ali da questão da parábola é que não chega a Deus. Quando a gente acha que a gente é merecedor e que a gente não é pecador, porque todos nós pecamos, quando a gente acha que a gente é mais digno do que o próximo, quando a gente acha que a gente é melhor do que o próximo, ali é onde a gente se perde. Ali é exatamente o ponto onde começa a nossa queda, que a gente esquece, que a gente tem que ser humilde, temos que ser como Cristo foi, irmãos, lembrar sempre de Cristo. Algo que eu deixo claro para todos nós é de olhar para a cruz, cada um de nós carregar a nossa cruz, e saber que a gente precisa da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. É tudo pela graça, nada por mérito. A gente não tem nenhum mérito. Se a gente fosse ter um mérito, o mérito nosso seria exatamente o inferno. Mas através de Cristo, através da graça de Cristo, da misericórdia de Deus, a gente vai passar longe lá em nome de Jesus. Não chegaremos lá. Eu não sei se muitos de vocês já viram ou presenciaram essas situações, onde os líderes de, talvez pastores, talvez líderes mesmo, diáconos, vão trazer uma palavra, estão ali com um grupo, conversando, falando, sabe, as pessoas estão ali, em vez de falar de Deus, em vez de trazer o centro de Jesus Cristo, fala de si mesmos, traz si mesmo para o centro. Porque eu faço isso, porque eu leio a Bíblia, porque eu jejuo, não, porque eu faço caridades, eu faço doações. Não, você não sabe, eu ajudo tantas pessoas e eu já ajudei tantos. As pessoas esquecem e trazem o mérito para elas mesmas. E a gente esquece, se não fosse a bondade de Deus sobre nossas vidas, a gente não fazia nem o mínimo para ninguém, não ajudaria ninguém. Mas através de Cristo Jesus a gente pode ajudar o próximo, a gente pode ajudar o irmão que está do seu lado, a gente pode pensar na nossa família, pensar em ajudar melhor, sabe? Até aquele que a gente não conhece, que é o mais importante também, a gente ajuda. A gente faz o que a gente possa fazer, sem esperar nada em troca. Mas quantos líderes a gente vê hoje em dia, chega uma pessoa com dinheiro na igreja, não, senta aqui na frente.
Não. Vem aqui dar uma palavra para mim, você, dá uma palavra para os irmãos aqui. Nem conheceu o fruto dessa pessoa. Nem sabe se essa pessoa é um cristão verdadeiro. Se ela ama realmente Jesus. Mas não o dinheiro. O foco da maioria hoje em dia é dinheiro. É onde muitos de nós estão se perdendo. É realmente na questão do dinheiro. Quantos de nós, irmãos, que estão aqui, deixa de estar na presença de Deus por causa de dinheiro? Quantos de nós realmente conseguiria guardar o coração em questão do dinheiro? Em questão que você tem um compromisso com Deus, mas alguém vem e te oferece um dinheiro e você esquece de Deus? Quantos de nós conseguiria lembrar de Deus nessa hora? Ou a gente falaria exatamente o que o fariseu está falando para o publicano? Porque ele julgou tudo ali, a gente for ver o texto, ele julgou. Porque eu não sou como os demais homens. Aí já cita depois o que ele vem como os demais homens para Deus. Roubadores, já chamou de ladrão. Injusto, porque não tem justiça neles. Nada que eles fazem é justo. E ainda para finalizar ele fala adúlteros. Nem conhece a vida, mas adúlteros. Ainda ele olha para o publicano que está ali, de cabeça baixa, e fala, nem como este. Pior ainda, eu não sou nem como este aqui. Então ele já classifica o publicano como pior de todos ali. Se a gente for ver agora no versículo 13, a gente vê a sequência. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então a gente tem aqui a fala do publicano, que, se a gente for simplificar essa fala, ele simplesmente diz, tenha misericórdia de mim. É isso que a gente clama hoje em dia para Deus. É isso que quando a gente ora para Deus, a gente clama por misericórdia, pelo amor, pela graça de Deus. Que Ele nos ajude no nosso caminho, na nossa caminhada. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a desviar da tentação, nos ajude a desviar da imoralidade, nos tire de todo o caminho perverso. E ele nem ousava levantar os olhos ao céu, nem ousava olhar para Deus, nem ousava tentar olhar para Deus, mas batia no peito, dizendo, sou pecador, tem misericórdia de mim, não sou digno, que era o ponto. Enquanto um fariseu olhava para o céu, falava, eu sou justo, eu não sou injusto, eu sou justo. Estava orando para ele mesmo, falando para ele mesmo. A oração não chegava a Deus. Agora, enquanto tinha um publicano, que sabia do seu erro, sabia que tinha errado, sabia que estava errado no seu caminho, mas olhava ali para o chão e orava para Deus. Deus, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aqui está um homem que entendeu que ele é um pecador, que entendeu que ele precisa de Deus na vida dele, que ele precisa se arrepender para ter de novo a conexão com Deus. É o que nós todos temos que aprender, todos nós temos que falar isso todos os dias. Pedir para Deus misericórdia, que Ele tenha misericórdia sobre nós, sobre nossa vida, porque a gente é pecador, irmãos. A gente é essa pessoa. A gente vem em Romanos 3, versículos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Gálatas 3, 22 e 24, diz, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem,
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé aqui, de futuro havia de se revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Se a gente passar um pouco um capítulo de Lucas, o capítulo 19, a gente vai ver a história de Zaqueu. Não sei se já ouviram falar sobre Zaqueu. E se a gente olha para essa história de Zaqueu, a gente vê algo interessante. No versículo 8, 19, versículo 8, que é onde total Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu também era um publicano. Zaqueu também era um cobrador de impostos. Zaqueu ali para o fariseu ele era tido também como um injusto, um incrédulo, uma pessoa que não era de Deus, que não vivia o propósito de Deus, que não amava a Deus. E a gente vê essa pessoa que não amava a Deus, segundo um fariseu, dizendo: irei doar metade, e se roubei de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quem é realmente digno? Quem é realmente justo perante a Deus? Aquele que se humilha, aquele que se prostra aos pés do Senhor, aquele que clama misericórdia sobre a sua vida, aquele que sabe que ele é um pecador, que sabe, que conhece que ele é um pecador, que ele precisa da misericórdia de Deus, que ele precisa da graça de Cristo Jesus. Pois assim como Zaqueu fez isso para Deus, para Jesus Cristo, Deus que estava ali, Ele faz para nós. Ele quer que a gente faça a mesma coisa, a mesma situação nas nossas vidas. Ele quer que a gente se prostre diante dele e peça por misericórdia. E Ele vai orar para nós e dizer: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje Cristo, o Espírito Santo de Deus entrou nessa casa. É isso que a gente tem que ver, irmãos. Dessa vida nada se leva. Nada se leva. Mas a gente sabe que a gente vive um caminho até a Nova Jerusalém, até o reino de Deus, que é onde todos nós devemos focar a nossa mente, devemos caminhar em obediência às Escrituras, obediência a Cristo Jesus, para chegar até esse alvo, pois o alvo é esse. Mas se a gente vive em zigue-zague, que hora a gente vai chegar? Ou quando? Ou se vamos chegar? Pois todos nós que estamos aqui, irmãos, temos a graça comum de Deus. Pois sem ela, todos nós seríamos como os animais. E Deus deu para cada um um dom. Cada um que está aqui, Deus deu um dom em sua vida. Basta você buscar a obediência a Ele. E você entenderá qual é o seu dom. Qual é o dom que Deus tem para a sua vida. A gente vê algo interessante nas histórias que a gente lê, que a gente estuda. Tem a história dos puritanos. Os puritanos eram pessoas dedicadas ao Senhor, dedicadas a Deus, a buscar conhecimento, a buscar obediência a Deus. E eles preferiram sair daquela região que eles estavam e construir um lugar, uma nova cidade. E ali naquela cidade, todos eles, pessoas, os moradores ali, eles talvez eram cabeleireiros, trabalhavam em algum lugar. Tudo isso para eles era um dom de Deus. Por quê? Porque eles entenderam. Esse é um dom que Deus me deu, eu sei trabalhar com o cabelo das pessoas, eu sei cuidar. Então eu falarei de Cristo para essas pessoas que vêm aqui cortar o cabelo. Eu trabalho numa cafeteria, faço café, estou ali numa padaria. Ele fazia o quê? Sabia que as pessoas iam ali tomar café e eu vou falar de Deus para elas, porque esse é um dom que Deus me deu. Eles honravam a Deus devido aos seus trabalhos. Às vezes a gente fala sobre dom que Deus deu na vida de muitos crentes, aí o crente já vai para onde? Estou esperando o dom para profetizar, profecia, dom de oração em línguas aí, evangelista, o dom. Sempre penso, mas não, Deus deu um dom independente de onde for, do seu trabalho, independente do lugar que você está. Fala de Deus, fala de Cristo para as pessoas.
Às vezes a gente está num trabalho, a gente vê, muitas pessoas não falam de Deus. Não querem saber de Deus. E vocês também não. Como que essas pessoas vão ouvir de Deus se você que sabe quem é Deus, você não fala sobre Ele? Por isso que eu peço, irmãos, abrem as suas bocas, clamem, falem de Cristo Jesus para as pessoas. Trazem Cristo Jesus, seja a ponte para essas pessoas. Deixe o Espírito Santo usar vocês no trabalho. Às vezes a gente fica com medo, né? A gente fica um pouco meio receioso, talvez. Se eu falar de Deus para essa pessoa, talvez essa pessoa já é incrédula, não gosta de Deus, ela vai me trazer um tanto de questões. A gente não vou falar nada para ela não, né? Vai que ela me pergunta umas coisas que eu não sei. Mas fala, irmãos. Não se trata de nós, se trata dele. E a gente não faz a nossa vontade, a gente faz a vontade dele. Uma vez que crucificamos a nossa carne com Cristo, já não é nós mais que vive, mas Cristo vive em mim. Cristo que vive em nós, irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá conhecimento sobre a palavra, sabedoria para esses assuntos, para chegarmos até os seus filhos perdidos. Se a gente possa se lembrar disso. Eu falo isso para vocês com todo o carinho possível. Que até mim não foi uma pessoa que conhecia a Bíblia que chegou. Foi uma pessoa que estava conhecendo a Deus que chegou até mim e falou de Deus para mim. Que vocês não tenham medo de falar de Cristo para as pessoas e conforme a isso, porque eu não conheço, eu não sei muita coisa. Quando Cristo chega, o Espírito Santo, que muda, que nos mostra, que entra ali na pessoa e ela entende que ela é um pecador, que ela precisa de Deus na vida dela. Então quando a pessoa falou para mim de Deus, eu não quis saber se ela sabia o que é um Pentateuco, porque nem eu sabia. Quem que é Moisés então? Quem que é Moisés? Eu não queria saber disso. Que o Espírito Santo já tinha me inundado ali, eu já tinha conhecido, eu já sabia que eu ia para um lugar onde eu não queria ir. E que eu precisava desse Jesus que essa pessoa estava me falando. Falei, bora, preciso. Todos nós precisamos, irmãos. Não tenhamos medo de falar dele. Tantas conversas que eu já tive com pessoas que eu nem imaginei, que eu nem sabia. Passei o olho em cima de histórias dos muçulmanos, por exemplo. Passei o olho em cima do Alcorão. Falei, conversei com eles. E às vezes a gente acha que a gente não é capaz de falar, porque, né, essas pessoas estudam a fé deles. Muitos deles não são como nós, preguiçosos. Eles estudam mesmo, está na cultura deles. Por isso que a gente vê essa questão da França, Reino Unido, os muçulmanos. Porque eles trazem a cultura deles. Eles dedicam a isso. E a gente, muitos de nós cristãos, não dedica nem uma hora sequer do nosso dia na leitura. Acha que é muito. Mas passa talvez o dia todo. Se deixar, passa o dia todo em porcarias do mundo. Muitos de nós somos assim. Mas eles não. Eles têm um tempo. Por quê? Porque se não tiver, o pai deserda. O pai expulsa. O pai expulsa da comunidade. Eu fui falar com eles de um trabalho que eu trabalhava antigo, não esse que eu estou agora, o outro. E comecei a falar para ele, conversar, e ele falando comigo, eu jogava algumas coisas para ele que eu tinha visto no Corão. Ele falava, não é muito que se pensa assim não, isso aí é dos extremistas, tal, não é nós, tal. Aí fui até chegar em Cristo. E começamos a falar. Ele falou que tinha um problema com vício de cigarro, que eu não conseguia, já tinha tentado parar de fumar, não consegui. Falei, você orou? Ora para Deus pedindo. Ora para Jesus. O cara, eu acho que deve ter me olhado ali na hora e falou, vou matar esse cara. A minha lei manda eu vou matar, mas não pode, né? Graças a Deus. Senão eu tinha morrido. Mas aí ele olhou, ficou olhando para mim assim com um olhar, sabe? Aquele olhar que você teve quando você encontrou Jesus. Quando Jesus estendeu a mão para você. Aquele olhar assim de tem algo a mais que eu não sei. O que ele está me dizendo faz sentido. Ele foi e orou. Se largou no cigarro, não sei, que eles mandaram embora antes de eu saber o resto da história. Mas ele foi e fez isso, porque ele me mandou uma mensagem um dia, falando, eu estou fazendo o que a gente conversou.
E uns amigos meus comentei, os amigos falaram, você não tem que ouvir ele não. Ele é cristão, é contra nós. A gente vê essas pessoas que realmente dedicam a sua vida à fé. Por mais que a gente fala que é uma fé falsa, a gente sabe que a gente só vai ser salvo mediante a graça de Cristo Jesus. Mediante o sacrifício, nada é por mérito. E essas pessoas, essas outras religiões, tudo é mérito. Tudo você tem que fazer algo para alcançar. A gente não. A gente foi alcançado, irmãos, pela graça. É tudo pela graça. Então os amigos dele falaram, não, você não tem que ouvir esse cara não. Esse cara tem que morrer. Mas algo que a gente tem que entender é que é o Espírito Santo que capacita para essas discussões, para essas palavras que a gente tem que falar de Cristo. Não é a gente, porque se fosse pra gente não falaria, irmãos. A gente não falaria. A gente deixaria para lá. A gente quer falar sobre o tão grandioso é Deus em nossas vidas. Às vezes a gente não fala, a gente fala só para quem a gente conhece. Chega uma pessoa que a gente não conhece, a gente nem abre a boca. Eu falar sobre Jesus, mas a pessoa nem conhece ela. Mas não, é o momento perfeito. E a gente tem que falar, a gente tem que mostrar que Cristo vive em nós, que a gente é filho de Deus, através da nossa vida, através das nossas ações. Mostrar o fruto do Espírito, domínio próprio, compaixão, amor, benignidade. Sabe, mostrar realmente que você está seguindo o caminho, a obediência a Cristo. Deixar tudo para trás, assim como a gente viu sobre esse publicano, Zaqueu. Zaqueu era rico, irmãos. Zaqueu era rico, por quê? Porque o publicano naquela época eles ganhavam muito dinheiro para cobrar imposto do seu povo. Para eles era um lucro. E a Roma sabia que para ela tinha que pagar eles. Porque para Roma também era lucro. Que tivesse ali um judeu ali cobrando outro judeu. Traiçoando o seu próprio povo. Era lucro. Então, mas só que quando ele encontra Jesus, quando ele vê Jesus, ele vai até Jesus e fala que ia doar metade dos seus bens para Jesus. E se ele tivesse roubado, alguém, ele ia dar 4 vezes mais. Quantas coisas a gente vê hoje de líderes, essas igrejas grandiosas que a gente vê falar o nome, que a gente vê o escândalo que saiu delas. Roubaram não sei quantas pessoas, ministério roubado, roubou dinheiro, desviou dinheiro que era para Cristo, para o reino de Cristo, para a obra de Deus, para a obra da igreja de Deus. A gente vê saindo dessas coisas, talvez vai preso, mas nunca devolvem o dinheiro. Nunca houve o arrependimento. Se perderam na ganância, no poder, no querer, no desejar. É isso que acontece muitas vezes com a gente, irmãos. Que a gente não se esqueça do início da criação. Quando Adão estava lá no jardim, tranquilo, de boa era Adão. Deus criou Eva da sua costela, fez ali a mulher auxiliadora para ele. Eva olhando, a serpente falando para ela, ela olhava para o fruto, ela viu aquele fruto. Quando foi falado ali no ouvido dela que ela seria igual a Deus, ela desejou o fruto. E ao desejar aquele fruto, é só o fruto que ela pensava, ela não pensava em mais nada. E muitas vezes nós é assim também. A pessoa vem com dinheiro para nossa mente, algo que a gente está precisando, a gente já fica ali pensando só naquilo. E aí depois, o que vem depois do desejo? O possuir. O possuir, o pegar, o ter na mão. É isso que Eva faz. Ela deseja o fruto, ela pega o fruto, ela possui o fruto, ela come o fruto. E dali a gente vê a queda da humanidade. E muitos de nós estão indo pelo mesmo caminho. A gente sabe que é errado, a gente foi avisado que é errado, a gente sabe que Deus falou que não pode, mas a gente o que? Faz. A gente deseja e a gente possui ainda. Mesmo sabendo para onde a gente vai ser levado. A gente não esquece. Que a gente possa se lembrar, irmão, a gente possa voltar ao tempo, a gente possa voltar a Cristo,
voltar ao caminho, se arrepender, assim como todos se arrependeram. Assim como os publicanos aqui que era retratado por Jesus, um publicano que era alguém que traía o seu povo, mas entendeu que estava errado. E um fariseu onde ele achava que ele fazia o certo. Ele achava que ele era digno do amor de Deus. Ele achava que ele fazia aquilo para Deus. Mas tinha se perdido no seu próprio orgulho. Já não sabia mais onde ele estava. Não sabia mais onde estava Deus. Estava só interessado nos seus próprios interesses. Orava para ele mesmo. Quando a gente ora para o Senhor, quando a gente vai olhar para Cristo, olhar para Deus, não sei vocês, mas a primeira palavra que sai da minha boca é: tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Pois como eu disse para vocês, muitos aqui já sabem, mas de onde eu saí, de onde eu vim, as coisas que eu já fiz nesse mundo, por onde eu já andei, por onde eu já estive, só eu sei de onde eu saí e de onde Cristo me tirou. Hoje em dia, às vezes, vem um retrato na minha mente, em algumas imagens. Talvez era isso que Paulo descrevia quando ele falou no seu evangelho, quando ele escreveu as cartas, para Deus afastar dele, tirar o espinho na carne. E esse espinho é o que eu sinto até hoje na minha vida, na minha carne. Às vezes eu lembro assim, eu paro para pensar, choro. E eu olho para Deus, para Cristo e lembro. É tudo através da graça, da misericórdia. O amor dele por mim. Se não fosse esse amor que transbordou em mim e me tirou daquela vida, talvez eu não estaria aqui mais, irmãos. Tenho quase certeza. Se Deus não tivesse me livrado das coisas que Ele me livrou, eu nunca estaria aqui falando sobre Ele. Às vezes a gente pede milagre, a gente quer ver milagre, maravilhas, e a gente esquece da maravilha que Ele já fez, que foi revelar a glória dEle a nós, a Sua graça a nós. A gente sempre quer pedir, falar: Senhor, me mostra, me fala, e a gente esquece realmente dessa lembrança na nossa mente, que é onde você estava. Lembre daquele milagre, que era onde você estava. Aquele é um milagre, onde ninguém acreditaria que um dia você estaria onde você está. Você lembra? Você não me odiava? Você não gostava de crente, Thales? Você odiava crente, xingava os crentes. Olhe para aquele milagre. Esse é o milagre na sua vida. Não é que Deus não vai mostrar outros milagres para nós, irmãos, não é isso. Mas o milagre maior em nossas vidas é o milagre onde nós reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Onde a gente alcança a salvação através da graça de Cristo Jesus. Esse é o melhor, maravilhoso milagre em nossas vidas. Não se trata que não existe milagre maravilhoso. Curar um paralítico, curar um cego, sabe? Reviver alguma pessoa morta. Lógico que a gente quer ver isso. Eu quero, irmãos. Mas a gente estava morto. A gente foi ressuscitado. A gente estava cego. E a gente foi curado. Você era um paralítico, eu era um paralítico, andando direto para o abismo. E Deus nos salvou. Nos deu perna para caminhar no caminho dele, para a graça dele. E a gente se esquece dessa maravilha em nossas vidas. Quão ingratos somos nós, que esquecemos de quem Ele é, de quem Ele foi, quem Ele é e será em nossas vidas. O que Ele fez, o que Ele vai fazer e que Ele virá buscar os seus. A gente esquece dessa maravilha em nossas vidas. Olhemos para Jesus, irmão. Oremos pedindo misericórdia sobre nós, sobre nossas vidas. Amém. Versículo 14. Digo-vos que este
desceu justificado para a sua casa. E não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui o nosso foco maior nesse versículo é que o publicano desceu justificado. Se a gente lembra do início dessa parábola, o fariseu chegou ali dizendo que ele era o justo. Eu sou justo. Então automaticamente ele estava orando para ele mesmo. Ele estava colocando palavras na boca dele, falando que era Deus falando. Dizendo, eu sou justo, sou honesto, dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana, não sou ladrão, não sou adúltero, não sou canalha. Mas esse publicano, dá bem que eu não sou nem parecido com ele. E a gente vê o contraste de Deus falando agora. Quando o publicano fala, batendo no peito, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E nem olhava para Deus, nem olhava para cima, para os céus. Ali, estava chorando ali, batendo. Sou pecador, Deus. Não mereço, não sou merecedor. E Jesus diz, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Por que não aquele, irmãos? Porque aquele estava se exaustando. O fariseu chegou ali, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom. Bom é eu. Bom é eu mesmo. O publicano não, se humilhou. Se prostrou aos pés. E é exatamente esse o ponto que a gente tem que se lembrar, irmãos. Que não se trata daquela frase que o mundo todo repete. Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Não é essa frase que Deus deixa para nós. Mas a frase que Ele deixa para nós é: mas o que se humilha será exaltado. Jesus, irmãos, falou para nós que seria difícil. Ele nos disse que quando aceitasse o caminho dele, quando cresce nele, seríamos perseguidos. Jesus não passou pano para ninguém. Até mesmo para os discípulos que estavam com ele. Quando os discípulos ouviram a palavra de Jesus, o Sermão do Monte, fala, dura é essa palavra. Muitos se retiraram. Jesus olhou para os discípulos, os 12, os mais cerca dele, que estavam ali, e falou para eles, vocês também querem ir embora? Porque essa é a verdade, irmãos. Nós estamos caminhando, como o irmão Ricardo falou uma vez para mim, a gente está caminhando para a morte. É um túnel à morte. A gente está seguindo esse caminho, seguindo o martírio. Essa é ser a testemunha de Cristo. É morrer pelo nome dele. Saber que Ele é o importante em nossas vidas. A gente tem que se lembrar para onde a gente vai, que isso já está plantado em nós. A gente não tem medo, a gente não tem que temer mais a morte, irmãos. A gente tem que estar feliz. Eu sei que é muito difícil, às vezes acontecem muitas coisas nas nossas vidas. A gente perde alguém que a gente ama, a gente tem um luto, é normal. Mas se essa pessoa está em Cristo, se essa pessoa estava na rocha, a gente tem que celebrar também. Fica a saudade, a dor da saudade, mas fica a alegria de saber para onde ela foi. Triste seria se a pessoa não estivesse em Deus, nem acreditasse em Deus. Não cresce no Salvador. Isso sim é triste, irmãos. Mas nós que estamos aqui, a gente crê que Jesus é o Senhor Salvador, a gente crê que Ele foi ressuscitado dos mortos, que Ele reviveu, que Ele está à direita de Deus Pai, que Ele virá para buscar os seus. A gente tem que clamar isso, irmãos, não podemos esquecer que Ele virá. Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outra assim, no trato de uns com os outros, fingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Que a gente não se esqueça
se a gente é orgulhoso, se a gente é soberbo, Deus vai resistir a nós. A nossa oração não chegará a Deus, irmãos. Se a gente é uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não consegue pedir perdão, muitas vezes, acha que sempre está certo, acha que eu estou certo, não consegue voltar atrás e ver que ela também é um pecador, uma pessoa que erra, como toda e qualquer. Não adianta nada a gente orar a Deus. De nada vai adiantar. A nossa oração não chegará a Deus. Mas contudo, aos humildes concede a sua graça. Por isso que Jesus, quando começa o Sermão do Monte, quando a gente vai ver ele nos primeiros versículos, ele fala: sejam humildes de coração. Sejam humildes de coração. E aqui, no versículo 11 de Lucas: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Exatamente isso que eu falei, irmãos. A gente tem que se humilhar perante a Deus. A gente tem que chegar a Deus como esse publicano chegou e ver realmente que a gente é um pecador, que a gente precisa da sua misericórdia em nossas vidas, que sem ela nada possamos fazer. Não chegar como alguém: Deus, vim aqui hoje falar com você, eu estou orando muito, estou jejuando aí 3, 4 vezes na semana, estou lendo a Bíblia, entendeu? Estou dando discipulado, estou ajudando os teus filhos, estou fazendo a tua vontade, porque eu mereço, porque eu sou bom. Bom é eu, o senhor também, mas eu sou bom. O senhor também, estamos no mesmo patamar quase, entendeu? Só precisa aí de uns poderes aí, onisciência, onipresença, mas de resto, eu sou bom. Que a gente não possa ser assim como esse fariseu. De querer olhar para o próximo, querer olhar para a pessoa e pensar que você é melhor que ela. Diga a vocês, irmãos, aqui, se entra uma prostituta aqui, muitos de nós talvez olharia com um olhar de julgamento sobre ela. A gente tem que entender que essas pessoas foram que chegaram até Jesus. Essas pessoas foram que se arrependeram para Jesus, que creram em Jesus naquela época. Não foi os que estavam na igreja, não foi os que estavam no templo, não é os fariseus que chegaram até Jesus e se arrependeram, mas sim essas pessoas, os publicanos, traidores, as prostitutas, mulheres indignas, impuras, que chegaram até Jesus e se arrependeram ao Cristo que deu a sua vida por nós. E hoje a gente, como cristão, a gente olha para essas pessoas e não consegue amar, não consegue olhar com um olhar de dignidade, humildade. A gente se esqueceu, irmãos. A gente se esqueceu de onde saímos, de onde estivemos. A gente é orgulhoso. A gente esqueceu do buraco que Deus tirou nós. Do buraco que já passamos, da vida incrédula que tivemos, do tão injusto que a gente já foi. E a gente vê essas pessoas, não consegue olhar com amor, com dignidade. Não é X nem Y que vai ser salvo, irmãos. Não é o time A e nem o time B que eu comecei dizendo aqui para vocês. Não é o time que se batizou e não se batizou. Mas é aquele que creu em Cristo Jesus. É aquele que confessou o nome de Cristo Jesus. Talvez muitos de nós aqui, ou algumas pessoas que a gente conhece, a pessoa é batizada, a pessoa pode até orar em línguas, a pessoa tem dom na sua vida, a pessoa louva bem, canta bem, tem um dom, mas não tem o importante, que é Cristo. De aparência é crente, mas de coração o incrédulo. As aparências enganam, irmãos. As aparências enganam. E digo isso para vocês de todo amor e carinho possível. Porque eu já vi pessoas que eu acreditei realmente que nelas tinham o amor de Deus, que nelas tinham o amor de Cristo, que elas viviam em obediência e santificação a Cristo. Mas a sua vida fora da igreja não fazia nem questão.
Fora da igreja era uma pessoa pior do que um ímpio. Por isso que eu digo a vocês, não é essa pessoa que usa terno, gravata e fala em línguas, fala bem, prega bem, que ela tem Cristo. O importante é a vida dela, a vida na vida. Como que ela está vivendo a vida fora da igreja? Ela realmente está vivendo isso que ela está pregando? A pessoa fala sobre santificação, ela está se santificando? A pessoa fala para você fugir do pecado, ela está fugindo do pecado? A pessoa fala evite a imoralidade sexual, ela está evitando? É sobre isso, irmãos. Não é sobre conhecer, porque os fariseus conheciam. Eles eram conhecedor da Torá. Se você chegasse num fariseu e falar para ele, me recita para mim o livro de Moisés, ele recitaria para você, talvez do início ao fim, o Pentateuco. Mas de que adianta palavras da boca para fora, se dentro de você está morto? Não tem vida, que a vida é Cristo. De que adianta, irmãos? De que adianta nós ter uma aparência legal, nice, e dentro de nós está o bagaço, como diz lá em Minas, na minha cidade, o pó da rabiola. Irmãos, lembremos disso, que a gente possa viver aquilo que a gente fala, que a gente viva aquilo que a gente lê, que a gente passa para os outros aquilo realmente que a gente está falando. Que a gente seja essa pessoa. E essa fala aqui de Lucas, que Lucas retrata, que Jesus disse, ela é uma fala que é muito típica de Jesus. Tem essa passagem, essa fala sobre: pois todo aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Durante os evangelhos quase todos. As falas de Jesus quase todas. Em Mateus 23:12 ele diz também: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A humildade aqui, a humilhação que Jesus escreveu aqui, do publicano, não é uma questão de timidez, nem de baixa autoestima. Não é ele chegou ali, está se humilhando, porque ele tem baixa autoestima, é tímido. Não é sobre isso, irmãos. Mas é um reconhecimento honesto do publicano, de entender, de captar aquilo, que ele está diante de Deus, que ele ali não está diante somente do templo, que ele não está diante somente de uma construção, mas ele está diante da presença de Deus, e ele não consegue nem olhar para cima, nem olhar para Deus, porque ele entendeu que ele está diante de Deus. Essa postura dele a gente lembra muito, não sei se vocês se lembram, da postura de Isaías. O profeta Isaías, quando ele diz ali no capítulo 6, versículo 5, ai de mim, ai de mim. Outro que eu ministrei aqui domingo passado também, o filho pródigo. A gente vê realmente essa questão do filho. O filho voltando até seu pai e falando ali: pequei contra os céus e contra ti. É esse o ponto, irmãos. Por isso que ali o publicano estava ali. Ele entendeu realmente que ele era um pecador, que ele estava diante de Deus. No coração dele ele tinha Deus. Ele tinha um arrependimento. Já não era mais como aquele fariseu que achava que tinha, mas não tinha. Achava que vivia, mas não vivia. Achava que era honesto, mas não era. Achava que era justo, mas não era. Pior era ele, cego, aleijado diante da presença de Deus. Por isso, irmãos, que eu disse aqui no início, os fariseus começaram de uma forma boa. Muitos de nós começou também de uma forma boa, de uma forma honesta, de entender, querer buscar mais sobre Jesus, querer buscar mais sobre a sua palavra, conhecer mais sobre quem é Deus, conhecer mais quem é Jesus.
Mas durante a nossa caminhada, a gente fez igual os fariseus. Nos perdemos. Deixamos de olhar para as pessoas com amor, com dignidade, com compaixão. E começamos, às vezes, a fazer igual os fariseus. Julgar, sem conhecer. Achar que é digno. Olhemos para nós, irmão. Que dignidade há em nós? Se não Cristo. Se não a graça de Jesus. Que dignidade temos? Que a gente não se esqueça, irmãos, de onde Deus nos tirou. De onde fomos encontrados. Do lugar que a gente estava. Onde Jesus chegou até nossas vidas. E o lugar onde temos que chegar, onde queremos chegar, onde almejamos chegar. Aquele lugar que clamamos, as orações. Muitos de nós às vezes faz a oração do Pai Nosso e esquece. Faz por fazer, nem pensa no que está falando. A gente fala, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso reino, mas é tudo sobre Ele e para Ele. Para a glória e honra dEle, pois somente Ele é digno disso. Nós não. E aqui Jesus deixa uma parábola para a gente refletir sobre a humildade. Sobre a gente não ser quem está sendo retratado aqui, que é o fariseu. Que a gente possa nos olhar como esse publicano, prostrado, com a cabeça baixa, batendo no peito, pedindo por misericórdia, clamando por misericórdia. Pois a gente entendeu que a gente é pecador. E sem Ele nada somos. Sem Ele não há vida, pois Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus disse que Ele é a vida, irmãos, fora dele não há vida. Por mais que a gente possa achar que está vivendo, não estamos. Não há vida sem Cristo. Não há vida sem a graça de Deus. Pois a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Passamos para o momento ofertório.